gravar, vou gravar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa Semana Santa, essa semana tão importante nas nossas vidas, Senhor, uma semana que nos faz refletir profundamente na morte, na paixão, no sacrifício, na ressurreição de Jesus Cristo por nós. E nós queremos mais uma vez, Senhor, nos colocar na Tua presença e pedir, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos molde através desses estudos bíblicos e pedimos, Deus, que o Senhor encha nosso coração com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos transbordar da Tua presença e nos ajuda, Senhor, a pensar nessas 7 últimas frases de Jesus na cruz e refletir isso, o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a mensagem da cruz, o que isso tem a ver com o plano de Deus para o mundo. Abençoa, Deus, esse tempo. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, bom dia aí para quem já chegou. A gente vai estar fazendo esse estudo. Eu já fiz uma série de pregação até com esse estudo, mas eu sei que existem livros que falam dessas 7 últimas frases. Vou até mostrar um desses livros, né? Muito bonito. As sete falas da cruz, né? As 7 falas da cruz. É um livro bem grosso, mas assim, é engraçado porque as letras são gigantes, né? E muito cheio de espaço, né? Então, assim, se fosse sintetizar tudo que esse cara deixou no livro bonito, ia dar um livrinho de 6 páginas no máximo. Mas ele fez um negócio grandão, acho que é para dar o trabalho de ficar virando página, né? Mas, assim, também não é um dos melhores livros que eu vi sobre as 7 últimas frases de Jesus, mas eu creio que essas 7 últimas frases de Jesus, elas são extremamente importantes, não simplesmente por ser a última palavra de alguém muito importante para nós, mas que essas 7 últimas frases da cruz, anota aí, se você tiver com um caderninho, anota, eu vou falando algumas coisas importantes para você anotar, e depois eu vou mandar também o PDF do estudo que eu fiz para passar esse estudo para vocês, tá? Então, assim, não fique preocupada se de repente você perdeu alguma coisa, eu vou mandar o PDF para vocês poderem estudar. Mas assim, as 7 frases da cruz, na verdade, qual é a importância e o valor dessas frases? É que essas frases, elas sintetizam o significado e o conteúdo da mensagem que a cruz traz para todos nós. Então é muito interessante nós entendermos que essas frases, elas são, elas expressam toda a mensagem que a cruz quer trazer para nós, né? E ela sintetiza essa mensagem, né? E ontem no culto a gente cantou aquela música Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? O Rude Cruz. E eu gosto muito dessa música porque eu acho que todos nós, como cristãos, nós temos que amar a mensagem da cruz, né? A gente canta, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, né? É bonito cantar isso, mas eu pergunto para você, qual que é a mensagem da cruz? Então a gente precisa estudar, entendeu? Eu acredito que a gente precisa entender, a gente precisa se esforçar em querer aprender o que significa essa mensagem da cruz. E talvez, assim, alguém vai falar para você assim, para você entender a mensagem da cruz, você precisa estudar a Bíblia inteira. Sim, tá certo. Mas vamos sintetizar a mensagem da cruz em 7 pontos principais, em 7 frases que Jesus falou lá na cruz, né? E a gente vai pensar nisso. Então, abra a sua Bíblia aí, se você tiver com a sua Bíblia. A gente vai ler Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26, até a gente chegar no 34. O versículo 34 é a primeira frase
de Jesus para nós. Então, Lucas capítulo 23, Lucas 23, a partir do versículo 26. O texto vai dizer assim: Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram seios e nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então dividiram as roupas dele, tirando sortes. Então essa frase, a frase de hoje é essa. A frase é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa é a frase de hoje, né? E vamos meditar em cima dessa frase, né? Jesus Cristo, ele foi torturado, ele foi interrogado, ele foi julgado, ele foi condenado. Trocaram ele por um criminoso terrível chamado Barrabás. Condenaram ele à morte. E ele, então, esse Jesus, ele é levado para a cruz, ele é pregado naquela cruz com pregos e ele é levantado naquele madeiro para que todo mundo veja a morte dele. A condenação à morte de cruz era a pior condenação que poderia existir para um ser humano. E os soldados que faziam isso, eles tinham todo o direito de machucar, de cuspir, de humilhar essas pessoas que eram crucificadas. Por quê? Porque uma pessoa, para ser crucificada, ela fez assim atrocidades, ela fez as coisas mais terríveis nesse mundo para elas receberem essa sentença, né? E o nosso Jesus, que não cometeu nenhum pecado, que não fez nenhum erro, que nunca mentiu, que nunca roubou, que nunca matou, que nunca falou palavrão, que nunca bateu em ninguém, que nunca desobedeceu a mamãe e o papai, nada, ele não fez nada de errado. A vida inteira dele, ele estava sofrendo a condenação pior que um ser humano poderia receber. E lá na cruz, pregado, todas essas frases aqui são frases onde Jesus está pregado na cruz. Jesus já está lá em cima, Jesus está pendurado, e a gente precisa entender assim, né? Ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido, bateram no rosto dele, colocaram um espinho, uma coroa de espinho na cabeça dele, cuspiram nele, pregaram com pregos o pulso dele na madeira, o pé também, e ele estava pendurado, né? E mesmo lá pendurado, ele solta essa frase: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E para nós, se você for pensar comigo sobre essa frase é uma frase absurda. O que é uma frase absurda? Uma frase que não tem o menor sentido, né? Na nossa consciência, na saúde da nossa consciência, quem perdoaria uma pessoa que está te fazendo mal? Nem quando a nossa mãe e nosso pai castiga a gente quando a gente é criança, a gente fica perdoando o nosso pai, assim, a minha mãe batendo em mim, falando, perdoa a minha mãe, ela não sabe o que ela está fazendo. Não, ela sabe o que ela está fazendo porque eu fiz coisa errada, então eu mereço. Mas imagina que você não fez nada e você está tomando uma bronca de graça.
E ao mesmo tempo, você, geralmente o que acontece quando você não fez nada de errado e está tomando bronca? O que vem no seu coração? Vem uma raiva, vem um, vem um desprezo por essas pessoas que fazem o que é errado. Mas não, olha só, Jesus, ele, ao mesmo tempo que as pessoas batiam e maltratavam ele, Jesus falava o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E na verdade, se você pensar comigo, o perdão é sim uma coisa absurda. Matematicamente, o perdão ele não fecha a conta. Um mais um é igual a dois. Uma pessoa que faz uma coisa ruim para mim não merece perdão, né? Então o que acontece? Nós vivemos num mundo onde não há perdão para as pessoas, né? A gente não perdoa muito fácil, né? O perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Jesus, ele não teve um sentimento assim, ai, acordei tão bem hoje, ai, tá ensolarado, acho que eu vou perdoar alguém. Não, ninguém acorda com vontade de perdoar. A gente acorda com raiva, a gente acorda lembrando das coisas ruins que as pessoas fizeram para nós, né? Nós não é comum a gente acordar e falar assim, nossa, tô com um sentimento gostoso de perdoar alguém. Não, a gente não perdoa ninguém, né? A nossa tendência é pagar o mal com o mal. A nossa tendência é pagar olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele veio falando durante todo o seu ministério, não façam isso. Perdoem uns aos outros. Perdoem com o perdão que eu te perdoo, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? O perdão não é ele vai contra a lei de ação e reação. Matematicamente o perdão é um erro. E uma pessoa, ela errou, quando ela erra, ela precisa pagar por isso. Então, essa frase de Jesus lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, é algo que, na verdade, quando a gente ouve, essa palavra, essa frase, ela nos constrange. O que é constrange, né? Quando você, por exemplo, fica incomodado, alguém falou uma coisa que deixou você assim, assustado, deixou você assim, nossa, não acredito que alguém falou um negócio desse, né? Então, assim, ou não falou, né? Aí a gente fica assustado também. Mas abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, a gente vai entender essa expressão que Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós morremos. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Né? Então, assim, esse amor de Deus, ele nos constrange, ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir que alguma coisa a gente precisa fazer, alguma coisa estranha, alguma coisa diferente que o ser humano faz, Jesus está ensinando esse algo diferente para nós. Né? E é por isso que essas 7 frases da cruz, elas revelam, na verdade, muito mais do que o sentimento de Jesus querer perdoar aqueles que estão torturando e matando ele, mas as 7 frases da cruz revelam as intenções da cruz, a mensagem da cruz para nós. E essa é a primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e eu quero tirar 3 lições importantes dentro dessa frase. 3 lições. Primeira lição. A primeira lição dessa frase é entender o coração do Pai. É o coração do Pai. Quando Jesus Cristo, lá na cruz, quando Jesus Cristo, mesmo sendo torturado para a morte, ele chega e ele diz assim, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Na verdade, o que Jesus está fazendo é que ele está revelando o coração do Pai, o que tem no mais profundo do coração de Deus Pai, né?
Desde Gênesis, pensa comigo, pessoal, desde o livro de Gênesis, que Jesus, que Deus já tem tentado restaurar a imagem caída do ser humano. O ser humano, o ser humano, ele pecou. Quando a gente vai lá para Gênesis 3, Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Gênesis 2, ele explica como que foi a criação do homem. E dentro do Gênesis 2, Deus, ele dá tarefas para o Adão, ele se relaciona com Adão, ele cria Eva e aí eles começam a viver juntos. E no capítulo 3, é o capítulo que a gente chama de o capítulo da queda, porque você tem a criação e você tem a queda. A queda do homem se deu por conta do pecado, porque eles decidiram desobedecer a Deus. E no momento em que ele desobedece, que Adão e Eva desobedecem, Deus aparece e pergunta para eles: Hey, o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? E aí é interessante que o Adão, ele fala assim: não, foi culpa da Eva, né? Que você me deu. Então o Adão botou culpa na Eva e depois botou culpa em Deus. E aí a Eva, e você, Eva, o que aconteceu? A Eva falou: não, fui eu, o problema foi a cobra, né? A serpente. Aí a culpa foi para a serpente. Aí Deus deve ter perguntado para a serpente, só que ela não fala, né? Ela só mostra a língua. Aí a serpente tomou um castigo, né? Na verdade, todo mundo tomou um castigo. Mas depois tem um versículo que diz assim: porém, inimizade, Deus está falando para a serpente. Porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, ferir o calcanhar é pequeno, né? Assim, você já tomou uma mordida de cachorro no calcanhar? Eu já. Dói um pouquinho, dói, mas também não vai matar ninguém. Agora, se pisar na cabeça, mata, né? Então, o que Deus queria dizer com isso? Que ele vai pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Está no singular. Quem é o descendente dela? Moisés estava falando de quem quando ele fala que é o descendente dela? Esse descendente era o próprio Jesus, o nosso Jesus Cristo que estava morrendo numa cruz. Então esse perdão que Jesus está falando na cruz, a primeira frase, né, das 7 frases de Jesus na cruz, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, essa frase, ela mostra que dentro do coração de Deus havia um plano de reconciliação da humanidade para com Deus. Então, se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, você vai ler comigo assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Esse é o desejo, esse é o anseio, esse é o coração do Pai para nós. O coração do Pai para nós é um coração que deseja uma reconciliação sua para com Deus. Porque o pecado, e só o pecado, ele nos separa completamente de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não habita onde há pecado. Deus habita onde há santidade, onde há adoração. Né? Deus fala: eu habito em meio aos louvores. Então aqui a palavra de Deus, e se você for pensar nessa frase de Jesus e fazer uma conexão com Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, a gente percebe que essa frase, ela reflete o coração de Deus. E dentro do coração de Deus tem um plano. Que plano é esse? O plano de te reconciliar com Deus, de te reconectar com Deus. E graças a Deus hoje, todos nós estamos sendo reconciliados com Deus. Puxa, pessoal, como é bom ser igreja.
Como é bom estar numa igreja, como é bom pertencer a uma igreja. E mesmo na pandemia, a gente fica contente em participar de um culto, mesmo que ele seja através da telinha, mas nós participamos de um grupo de pessoas, de uma reunião de pessoas que estão sendo reconciliadas por causa do coração de Deus. Porque lá no fundo do coração de Deus tem um anseio, é reconciliar você com Ele. Como que se faz isso? Se o pecado nos desvinculou de Deus, como que eu posso fazer uma reconciliação? Como que eu posso fazer uma reconexão com Deus? É uma chave chamada perdão e graça. Na verdade, o tema de hoje é esse, perdão e graça. Né? Então, quando você entende que essa chave que me conecta, que abre a porta do reino para que eu possa entrar, a chave é ao perdão e graça. Porque quando eu reconheço o meu pecado, quando eu peço perdão do meu pecado, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a impureza e iniquidade. Então, quando o perdão é a chave, o perdão é aquilo que quebra aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado. Segunda lição que a gente aprende nessa frase de Jesus, segunda lição que a gente aprende nessa frase, é a missão sacerdotal de Jesus na cruz. A missão sacerdotal de Jesus na cruz. Por quê? Qual que era o papel de um sacerdote no Velho Testamento? O sacerdote era uma pessoa da tribo de Levi, existiam 12 tribos. A tribo de Levi era onde saíam os sacerdotes. E dos descendentes de Arão saíam os sumos sacerdotes, que eram os sacerdotes maior. Os sacerdotes, o que eles faziam? Eles intermediavam as palavras dos homens para com Deus. Os profetas intermediavam a palavra de Deus para com os homens. Os sacerdotes intermediavam as palavras dos homens para com Deus. E os sacerdotes, eles eram responsáveis por estar dentro do templo ou dentro do tabernáculo. E esses sacerdotes, sabe o que eles faziam? Eles acendiam um incenso agradável ao Senhor, que subia uma fumaça. Essa fumaça era as orações, eram os pedidos que os sacerdotes faziam da parte dos homens para com Deus. E o que é o sacerdócio? O que é a missão sacerdotal de Jesus? É que Jesus veio para interceder por nós. Ele veio para perdoar as nossas vidas e levar essa mensagem de perdão, o nosso pedido de perdão para Deus, para que Deus possa perdoar as nossas vidas. É por isso que muitas vezes na Bíblia, Jesus é chamado de o nosso advogado, é aquele que vai nos defender na hora do julgamento final. Jesus, ele vai nos defender, ele vai falar assim, não, esse aqui, ó, esses aqui, eles vão para o céu. Esse aqui, ó, a Alice, a Carla, a Caroline, o Edilson, a Elisa, a Eli, a Geise, a Kioka, a Naira, a Uta, a Sueli, a Isabelle, a Luciano, o Matheus, Mioi, Nicole, Roseli, todas essas pessoas, Jesus vai falar, não, esses aqui não vão para o inferno, porque eu resgatei esses aqui, eles pediram perdão e eu estou trazendo esse perdão para o Senhor. Então, presta atenção, a missão sacerdotal de Jesus, ela está expressa nessa frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o objetivo, eu sei que eu estou falando meio teológico aqui, tá pessoal, mas não se assusta muito não. É o objetivo cristológico de Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra Cristo significa Messias, aquele que seria enviado por Deus para reconectar a humanidade a Deus novamente. Então, quando Moisés falava do Messias, eles falavam ali na bênção de Abraão, quando Abraão falava, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, você vai abençoar muitas nações, através de quem? Através de Jesus. Moisés falava ali no sacrifício de Abraão, Abraão foi sacrificar Isaac no Monte Moriá,
E aí esse sacrifício era o sacrifício do Filho dele, de Jesus Cristo. A libertação do povo do Egito, do povo de Deus no Egito, aquele cordeiro que foi morto na noite pascal. E o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais das portas, aquele era Jesus Cristo, o Messias. Vocês entendem, pessoal, que durante toda a Bíblia, a missão sacerdotal, ela está expressa através das histórias. Tudo que a gente vê da história do Velho Testamento aponta para a gente enxergar o Novo Testamento como a conclusão da redenção em Jesus Cristo. E aonde isso acontece? Na cruz. Quando isso acontece? Na Páscoa. Então é muito importante a gente entender, quando a palavra diz perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nós precisamos pensar que Adão e Eva não sabiam da gravidade da mortalidade do pecado. E eu digo para vocês, e para mim mesmo, né? Se nós soubéssemos a gravidade do pecado, se nós soubéssemos, nós não praticaríamos, não faríamos pecado. Mas a gente não sabe, por isso que a gente peca, por isso que a gente mente, por isso que a gente se corrompe, por isso que a gente tem pensamentos errados, por isso que a gente fofoca, por isso que a gente reclama, por isso que a gente é egoísta, porque a gente não faz ideia da gravidade do pecado nas nossas vidas. Porque se nós soubéssemos da gravidade do pecado nas nossas vidas, nós evitaríamos o pecado com todas as nossas forças. Na cruz, Jesus cumpria a missão do porquê ele veio ao mundo. Na cruz, Jesus veio reconectar a Deus, nós, a Deus, como um concílio que Deus quer com a humanidade. A palavra reconciliar vem da palavra concílio, né? Concílio não é o concílio da Metodista Livre lá, os pastores que se reúnem, não. O concílio é a trindade de Deus. E quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou assim, vamos convidar o homem, a humanidade, para entrar no concílio. E eles entraram no concílio. Eles viraram um concílio perfeito, a humanidade e a trindade. Só que eles pecaram. E no momento que eles pecaram, eles foram desconciliados, eles foram separados do concílio. Mas desde Gênesis 3, Deus tem procurado um meio para reconciliar. E como que se reconcilia essa humanidade com Deus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Pessoal, o terceiro ponto e último ponto para acabar. O terceiro ponto dessa frase é o perdão e a graça. E nós precisamos pensar no perdão e na graça. Jesus, ele oferece perdão aos soldados que estavam matando ele naquela cruz, que cuspiam no seu rosto, que batiam no seu rosto, que chicotearam ele, que bateram pregos no braço de Jesus, que enfiaram uma lança do lado de Jesus, e esse próprio Jesus, ele estava falando para esses soldados, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E talvez você pense assim, nossa, Joel, nunca ouvi ninguém que fez um negócio desse. Eu vou mostrar alguém que fez isso para vocês. Tem um cara chamado Estevão. Estevão, lá em Atos, capítulo 6, ele aparece... O Estevão, ele é o mártir mais rápido da Bíblia, porque ele aparece no capítulo 6 e morre no capítulo 7. Né? O Estevão, ele foi eleito como diácono da igreja, né? Ele não era pastor, ele não era bispo, ele não era membro da JUAD, ele não era líder da infraestrutura, ele não era professor de escola dominical. Sabe o que ele era? Ele era um diácono. Sabe o que é um diácono? É uma pessoa que serve, é uma pessoa que ajuda no cafezinho, é uma pessoa que arruma as cadeiras da igreja, era uma pessoa extremamente comum dentro da igreja. E só que esse Estevão, ele entendeu o perdão de Deus, ele entendeu a graça de Deus. E uma hora ele foi conversar com os líderes judeus que estavam atacando, estavam falando sobre o templo, e o Estevão resolveu falar para eles, não pessoal, você não está entendendo, o templo não é esse, o templo somos nós. Deus criou o coração do homem, Deus não mora em lugares feitos por mãos humanas, Deus mora no nosso coração. Deus quer morar aqui dentro da minha vida, eu sou santuário de Deus, eu sou o templo do Espírito.
E aí os caras ficaram tão bravos, eles falaram assim: esse cara tá falando mal da igreja. Ah, não, vou matar ele, vamos matar ele. Pegaram pedras e começaram a apedrejar o Estevão. Começaram, você pode. E aí, o Estevão, né, lá em Atos capítulo 7, versículos 59 a 60, o texto diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É muito interessante, né, pessoal? Estevão, ele tinha tanto de Jesus, que quando ele estava morrendo, ele teve a mesma atitude de Jesus. Mas não foi só simplesmente copiar as palavras de Jesus. Ele realmente tinha o coração transformado de Jesus. Não era só uma atitude moral, era o reflexo de Jesus Cristo dentro dele. E ele fala: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Pessoal, eu queria, última coisa, refletir com vocês o que é graça. Né? Porque a gente fala do perdão, mas o perdão é uma manifestação de graça. Tem gente que gosta de definir a graça como um favor imerecido. Realmente você não merece ela e você ganha. Mas nem tudo que você não merece e ganha é graça, né? Tem coisa que não é graça, né? Mas assim, eu penso sim, pessoal, que a graça. Eu gosto de definir assim que a graça é a concretização do amor de Deus. Mas a graça é você merecer a morte eterna, mas ganhar a vida eterna. A graça é uma mulher pecadora que flui nas águas vivas do seu interior. A graça é um velho religioso nascer de novo. A graça é um amigo de Jesus que o nega 3 vezes, mas Deus o torna irmão. Graça é você e eu que merecemos o salário do pecado, que é a morte, mas recebemos a vida e vida em abundância. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que dentro dessa frase nós possamos entender o coração do Pai, nós possamos entender o sacerdócio, a missão sacerdotal de Jesus e possamos entender o perdão e a graça que Deus nos traz através da cruz e da mensagem da cruz. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão, muito obrigado por essa devocional da Semana Santa, e nós pedimos que o Senhor continue a falar nos nossos corações, que o Senhor continue a nos guiar, continue a derramar do teu amor sobre nós e nos ensinar a viver conforme a tua vontade. Obrigado, Deus, porque mesmo sendo torturado à morte naquela cruz, pendurado naquela cruz, o Senhor ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós realmente não sabemos o que estamos fazendo, Senhor, porque se nós soubéssemos, nós não estaríamos pecando contra Ti. Mas perdoa-nos, Deus, porque agora os nossos olhos se abrem e nós podemos enxergar que nós somos pecadores miseráveis, que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Perdoa o nosso coração, lava as nossas vidas com a Tua palavra, com o Teu sangue precioso sobre nós. Oramos tudo isso e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.